Olá, eu sou o Ruda Moura, este é o meu canal, seja bem-vindo. E estamos no ano de 2019. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre a série que eu tenho feito sobre o compilador de gramáticas, né, que transforma em código C, que é o YAC, e no contexto dentro de um livro do Linux Programming Environment, que tem um exemplo que é uma calculadora, de uma linguagem de uma calculadora, e eu fiz até então, desde 2018, setembro, né, uma série de vídeos seguindo os passos que estão no livro e tentando fazer alguns testes, explicando, dando algum contexto a mais, certo? O código dessa série eu deixei dentro desse repositório, dentro do GitHub, do grupo do Dead Code Society, né, Dead Code Society, e o nome que eu chamei é de Calc. Calc é quase o rock. A gente tenta seguir o rock, algumas coisas podem variar um pouquinho, mas seria basicamente o rock. E eu tenho um conjunto de commits. Eu, no caso, vou seguir agora num ponto que vamos falar sobre como construir uma linguagem. Na linguagem, a gente já passeou a linguagem, vai transformar em código que vai ser interpretado. Então seria uma máquina virtual, uma máquina de pilha, que chama no caso, que executa o código. Até então a calculadora ela interpretava diretamente o código. Então se a gente for olhar o código da calculadora novamente, o que mudou nesse contexto principalmente são esses dois arquivos, o codes.c e o h. O que é justamente a implementação dessa máquina, que é uma máquina que trabalha com pilhas e instruções, que seria uma máquina especial, né? Então aqui nós temos o dado que ela trabalha. O datum seria um singular de data, tá? Ok? Em inglês é datum. A gente só usa dado e dados, não é isso? E então o datum pode ser um double, um valor, ou então um símbolo, um ponteiro para o símbolo. Então, esse aqui é um typedef, então a gente tem um tipo datum. Aqui também é outro typedef, apesar dessa forma louca aqui do C, é um typedef chamado de instrução. Instrução vai ser uma função, né, um ponteiro para uma função que simplesmente não retorna void, né, não retorna nada no caso, e não aceita nenhum parâmetro. Aqui tem um caso especial que é uma instrução chamada stop, que é zero, que vai dizer, ó, parou aqui. E a gente tem então um conjunto de opcodes, que seriam as instruções no caso, né? Se eu pegar mais ou menos daqui até aqui, essas seriam as instruções dessa máquina para que executa a calculadora agora. Temos algumas outras funções que vão fazer outras coisas, execução e também jogar dentro da própria máquina as instruções. Aqui dentro do code.h a gente já viu ok, a gente já viu então que a gente tem as instruções, os built-ins, e temos então os tipos datum e de instrução, certo? Vamos olhar agora o code. Aí o code é a implementação. O que tem na implementação? A pilha vai ter no máximo 256 elementos. Então aqui, stack, né? Vai ter no máximo 256, ela é do tipo datum, ok? E temos um ponteiro da pilha, que é esse stack P aqui, que também é do tipo datum. Então, a máquina trabalha com pilha e uma memória de programas. A memória tem espaço para 2.000 elementos. Então, aqui é o prog de 2.000 elementos. Aqui temos dois ponteiros para o tipo índice, né, de instruções. O prog-p, o ponteiro do prog, e o PC, que seria o program counter. Todo computador tem um computador que diz onde é que a instrução vai ser executada. Então, temos aqui os opcodes, tipo o const push, quer dizer que vai jogar uma constante dentro, né? Vai botar uma variável, vai fazer uma operação de adição. A gente vai ver isso com calma agora, porque essa aqui é a implementação no caso, tá? E como é que funciona dentro da gramática? A gramática executava direto o código, mas nesse momento ela não está fazendo mais isso. Ela está, no caso, a gramática está nesse cálculo y, ela está fazendo inserção de código. Tudo que você vê esse code 2 ou code 3 aqui, ou code, é inserção de código. Aqui temos umas funções não, umas macros, no caso, que são os define, né?
code 2, ele insere dois codes, o C1 e C2, com esse code aqui, que é o que importa. Esse code está definido dentro do code.c, que é uma função chamada code. Aqui. Essa aqui que insere um operando, uma instrução, no caso, dentro da memória aqui de execução do código. Então, se esbarrar com mais de 2.000 elementos, vai ter um erro de execução, no caso. Então, esse code aqui está aqui. Então, a gente tem, dentro do cálculo quântico Y, foi a alteração da gramática, a gente tem essas macros de apoio, e a gramática em si, ela foi alterada. Não tem mais execução direta. O que tem aqui é instalação de instruções. Então, vamos ver um exemplo bem simples. Por exemplo, se for uma adição, o que vai fazer? Ele vai só inserir o código do operador add, porque a expressão que estão desses dois lados já vai estar inserida previamente, devido à maneira como avalia. Essa expressão é justamente um número, se for um número, dois números aqui, um número aqui, vai servir de inserir, então, dois códigos dentro da memória. Essa função chamada costpunch, é literalmente o endereço dessa função, e o valor da constante fazendo um cast para a instrução. Então, como se fosse uma instrução, mas vira, na verdade, um valor, um número literal realmente na história. E também, por exemplo, se eu for fazer uma variável, né, no caso, saber o valor da variável dentro da expressão. Tem um var push, que vai botar o nome da variável, depois a gente vai poder avaliar aqui, saber qual é o número o que ela contém dentro dela. E o que mais? Os outros operadores são muito só inserir o código e tudo mais. Expressões. E um ponto importante é esse stop aqui, que é onde para a execução. Por quê? Porque previamente, quando o parser funcionava, ele lia toda a estrutura e depois ele terminava. Agora é diferente. Ele tem esse loop aqui, que seria a execução da máquina virtual, vamos chamar assim, uma máquina dessa calculadora, que é um loop for, que inicializa o código, chama o parser e restarta para iniciar o parser. Quando tiver um stop, a máquina vai parar, mas ela pode continuar novamente, dado algumas circunstâncias aí. Aí, no final das contas, ele vai chamar o execute com o prog para executar no caso. Né? Então, o que é o prog? Vamos dar uma olhada aqui no prog. Não está por aqui, mas ele pode estar dentro do contexto do code, no caso. Né? Sim, o prog pode ser esse cara aqui, que é um vetor, né? Um vetor de instruções, que é a nossa própria memória. Então ele vai executar aqui a memória. O parâmetro passado para executar é a memória. O execute está dentro do próprio code. Execute. Aqui. Ele recebe um ponteiro, começa com o início da memória, né? Que é o P, que está apontado aqui. Depois o PC recebe o início e vai executando até parar em stop. Essa construção maluca aqui do C é justamente para executar a instrução. Okay? No final das contas, eu tenho aqui a calculadora, o código, já deu um make, e eu tenho aqui a calculadora executando. Se eu fizer 1 mais 2 vezes 3, eu vou ter a execução dela normalmente, como a gente tinha feito anteriormente, sem nenhum problema. Seno de π, eu tenho o valor do valor de seno de π. Se eu fizer uma atribuição de variável x igual a π elevado a π, vou ter que x é 36 alguma coisa, é assim que funciona. E no final das contas, então, essa versão do calc que a gente está junto com o ROC 4, no caso, é toda essa modificação que transforma, então, o parser, que é o calc.y, da gramática dessa calculadora, que está definido dentro desse contexto aqui, em coisas que inserem código para uma máquina virtual, vamos chamar assim, para executar. E o loop de execução está dentro do main, dentro desse contexto aqui, certo?
Uma mudança que teve no Lexer, que é onde edifica o tokenizador, né? Nesse ponto aqui, quando é um número. Quando ele é um número, ele se insere como se fosse um símbolo, um número, ele fica guardado, digamos assim, para ser utilizado. Então é uma mudança do Lexer que pode ser notado também. O que mais? Se a gente for ver, no caso, o código das instruções, todos são void, void. O único especial que é diferente é o pop, porque o pop também é usado dentro dos para manipular a pilha, no caso. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Se a gente vai fazer adição, operação de adição, nós temos dois dados, D1 e D2, que vão estar na pilha. O pop, ele justamente vai ler da pilha aquela que está apontada para o stack pair aqui, no caso, certo? Senão, se não tiver elementos, ele vai dar stack underflow, senão ele decrementa a pilha e retorna o valor. Então, ele faz um pop, e daí dentro de D1 e D2 tem os valores. Daí faz a adição, joga em D1 e depois joga novamente na pilha, faz um push para jogar dentro daquela pilha. Então é assim que funciona o add. O sub é parecido, multiplicação também. Só a divisão que agora tem divisão, módulo, né? A gente tem que ter o cuidado para não dividir por zero, que aí a gente gera um erro de execução, que é a tentativa de divisão por zero. E vários contextos falando sobre como inserir como a variável funciona e tudo mais, a exceção de variáveis e tudo mais. É melhor olhar o código, realmente, eu não vou me estender tanto dessa vez. Essas construções do C aqui são bastante complexas. Isso aqui é para chamar o built-in. O que era o built-in? Built-in são, por exemplo, seno é um built-in, uma função que recebe um parâmetro, um double aqui, o pi, ele calcula o seno, pode ser um built-in. Esse parse aqui, no final das contas, vai chamar esse built-in aqui. De repente a gente pode até fazer, então, passar por um ponto para entender como é que funciona a máquina. Essa máquina que é gerada pelo parser do YAC, no caso. Eu vou compilar com o símbolo de debug agora. Estou dando um make. Eu vou usar o debugger que eu tenho em mãos, que é o LLDB. Vamos ver se eu consigo ilustrar para vocês de uma maneira interessante. Tá? Então, calc. LLDB, calc. Vamos começar com algo bem simples. Vamos fazer uma soma. Interessante seria então botar um breakpoint dentro do execute. Ok? Está dentro desse contexto ali. E vamos listar até. Para lembrar. Está bem aqui do lado também o código, né? Opa! E agora nós vamos run. Agora a calculadora está funcionando. Eu vou fazer 1 mais 2. Enter. Paramos no execute. Então vamos fazer um passo a passo. Talvez, vamos primeiro ver o que é o P, né? Está zerado, não está zerado. Ele é um ponteiro, vamos ver o que tem desse cara aqui. Olha, eu tenho uma instrução de const push alguma coisa, certo? Então vamos fazer passo a passo. Step vai chamar o que tem um PC, o PC vai estar próximo desse prog p aqui. Não está próximo não, já foi modificado. Mas do prog, o que é o prog? O prog é todo o nosso programa. Poxa vida, eu devia ter congelado um pouquinho o tamanho dele. Olha só o prog, bem interessante, que é a memória. A gente já tem dentro dela tudo inserido, porque já foi parseado pelo IAC. E cada uma são opcodes, operações, instruções, no caso que eles chamam ali, inst, né? Aqui tem a primeira instrução, que é um const push. Esse aqui é o valor, seria o número 1 aqui, tá? Por incrível que pareça, esse é o número 1. Faz um const push, que é o número 2 agora. Desculpa, esse é o número 2. Aqui é a instrução do const push. Depois tem a instrução do add, que também indica que tem esse valor, que é o endereço de memória dessa função. E temos um print, que no eval lá, no final das contas, ele chama o print
e tem esse valor aqui, o stop, quer dizer que parou aqui o código. Bem interessante, vamos continuar então o step aqui, vamos ter dado aqui. Chamou o const push, o D vai ter o valor, agora vou pular para não ficar muito longa a história toda, então o valor é 1, que é o número 1, e joga na pilha. Ele está passeando 1 mais 2, então primeiro joga 1 na pilha, o que mais? Vai continuar, eu acho que agora ele já jogou 2 na pilha, devia ter feito passo a passo. Vamos lá, ah não, bora ver se esse D aqui é o 2, é o 2 sim, então tá certo. Agora ele botou o 2 na pilha, está executando o código da máquina, certo? Vai jogar na pilha 2, ok, próximo passo, nós vamos provavelmente pro add, é o que está aí no add. Então nós vamos pegar o D1 e D2 da pilha, D1, D2, e o D1 vai ter a soma que é 3, tá certo? E no final das contas vai chamar o push que vai jogar de volta a pilha. E continuamos, mais um passo, vai ter que imprimir agora. Então a próxima vai ser a instrução de imprimir, print no caso. Então vamos ter que tirar da pilha o valor, que é o D, então tem um 3 no caso ali, fez o pop, e imprime. Imprimiu também aqui o 3, certo? E aí a gente vai continuar, vai ir para a próxima instrução, acabou o for, porque ele chegou no ponto do stop, no caso a execução parou. E com isso a gente pôde entender um pouco como é que funciona então essa máquina que executa a partir do parser do IAC, da gramática da calculadora ROC. Nós estamos então na ROC 4. Um ponto interessante para falar dessa ROC 4 aqui é que a gente pode também ter uma outra modalidade de implementação que é a mais comum até hoje em dia fazer. Em vez de executar o código da máquina virtual, digamos assim, que é esse que está dentro do cálculo.y, do parser e tudo mais, né? Em vez de a gente gerar o código de máquina aqui com esses codes aqui, botar as instruções, que praticamente o que está fazendo, a gente pode construir uma árvore sintática. É um passo intermediário. Por que a árvore sintática pode ser interessante? Porque a gente pode fazer transformações, a gente pode fazer otimizações e no final das contas a gente pode gerar código a partir da árvore sintática. Mas, dentro do livro do Programa Unity Environment que a gente está seguindo, que é a implementação do ROC, não segue esse caminho. Ele vai aprimorando no próximos capítulos, no caso do livro, se você está acompanhando com o livro que está disponível, já mostrei antes. E ele vai elaborar até o ROC 5 e 6, se eu não me engano, que vai fazer a linguagem de ter if, then, else, while, for, poder definir funções, então vai transformar quase uma linguagem basic, digamos assim. Mas sempre gerando um código de máquina. Então essa máquina que está dentro desse code aqui vai ser expandida e também a gramática obviamente vai aumentando. Um outro ponto que eu quero destacar é que como a gente está seguindo o livro, às vezes o livro tem algumas coisas mais antigas e não funcionam nos computadores. E em alguns momentos tem que pegar uma implementação mais moderna da coisa. Eu achei um ROC mais moderno dentro do Planai. Dentro do Planai aqui tem Source Command e aí tem um comando ROC. Esse ROC ele está bem mais moderno, no caso. É onde eu estou mais me seguindo quando eu tenho alguma dúvida do que pode acontecer. Então, se dá uma olhada aqui, está bem mais alterado aqui do que eu tenho em mãos. Mas eu sigo também como modelo, senão, às vezes, o livro fica pode ter um código obsoleto. Mas isso é só um adendo do que eu tenho falado. O que importa é que você tenha entendido, né, no caso, o que a gramática fez e transformou em gerador de instruções de uma máquina virtual que executa e depois faz os cálculos. Então, esse é o meu primeiro vídeo comentado, falado de 2019. Eu quero continuar nessa série sobre o IAC
e também falar sobre outras coisas mais. Eu não sei ainda bem qual vai ser o rumo do canal. Eu gostaria que vocês participassem, dessem um like e também contribuíssem. Eu tenho também, um, de alguma maneira, seja, certo? E principalmente espero que tenha sido útil. De alguma forma você tenha aprendido alguma coisa. Valeu, até o próximo vídeo.